Cristo Jesus, ele é Senhor, ele é o único Salvador, ele veio ao mundo para salvar, resgatar, perdoar, libertar. E no Evangelho de Marcos, os 16 capítulos, nos dá menção de curas, libertação, também oração e um dos mais lindos, a pregação do Evangelho. E o Evangelho são as boas novas de salvação para todo aquele que crê. E o ministério de Cristo Jesus foi marcado aí, lindo, lindo, por duas plataformas. Em primeiro lugar, profunda intimidade com o Pai, sempre ele tinha uma vida de oração. E Jesus Cristo, Yeshua, ele veio do céu, mas jamais perdeu o contato com o céu. Ele veio do Pai, e ele mesmo disse em João 14, eu e o Pai somos um, mas nunca abriu mão da intimidade com o Pai. E ele veio homem, veio em carne, ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e toda a sua vida foi conduzida por um intenso senso da presença do Pai. E o Pai falava na boca do Filho, fala na boca do Filho. E também a questão também a compaixão pelos necessitados. Cristo tinha compaixão, amor pelos necessitados. E Cristo sacrificava seu descanso para atender as multidões aflitas e para socorrer os necessitados. E você, como discípulo de Cristo, aí, tem ajudado os necessitados, tem cumprido o ID? É uma grande pergunta que eu faço para mim também. E as pessoas tinham sempre prioridade em sua agenda. Sim, Cristo que sempre supria, Cristo sempre estava o que levando a mensagem do Pai. E essas plataformas aí são claramente aí vistas aí nas quatro áreas aí em relação ao seu ministério, seu serviço aqui na Terra. E abrangendo aí a questão da cura, Cristo e Yeshua nunca esteve demasiado cansado para ajudar as pessoas, sempre ele estava o que? Ativo para ajudar. E a necessidade delas era mais importante do que seu próprio desejo de descanso. E lindo, esplêndido, que ele foi à sinagoga de manhã, ensinou, libertou e agora vai à casa de Pedro para curar sua sogra. E se vocês for ver em Marcos, Evangelho de Marcos, aí é lindo, lê ele todo, em 4 horas de prazo, numa sentada aí, você lê todo, você vai aprender grandes feitos, milagres, maravilhas que Cristo realizou e realiza até nos dias de hoje. E falando, ele foi à sinagoga de manhã, ensinou, libertou e agora vai à casa de Pedro para curar sua sogra. E quando esta ficou enferma, os discípulos levaram o problema a Jesus. E de igual modo, nós também devemos levar nossas causas a Cristo e levar a Ele e pedir a Ele com fé, pedir a Ele com fé. Ele pode ajudar. E Jesus se importa com os problemas das pessoas e tem poder para socorrê-las. E a Santa Sagrada Escritura nos ensina a lançar sobre Ele todos os nossos problemas, ansiedades, pois as nossas causas impossíveis são possíveis para Cristo. Sim, sim, sim. E os discípulos estavam diante de uma causa impossível, mas eles o que levaram na Jesus, que ele poderia resolver, ele resolveu. E eles contaram o que para Jesus e confiaram em Cristo, e o milagre aconteceu, pois nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Cristo Jesus. E minha família, minha mãe foi cometida de Covid, Deus recolheu meu irmão, uma irmã minha, e eu fui também acometido. Fiquei ruim, 14 dias internado. Os médicos disseram assim que não tinha chance. E Deus me deu, Cristo me deu 2 pulmões novos. E hoje estou vivo pela misericórdia dele. Misericórdia de Cristo, de Deus Pai. Então assim, eu louvo a Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele faz e acontece. A Ele glória, honra, louvor. E Ele não apenas curou toda a sorte e enfermidade, mas teve o que? Cuidado especial com cada pessoa individualmente. E Ele também veio o que? Para libertar, a libertação. E o povo que afluía em massa para o local onde Jesus estava, onde eram levados ali até o libertador dos homens e o flagelador dos demônios, que todo demônio tem que prostrar a Cristo. E Cristo, da mesma forma que Ele é Senhor, Ele é flagelador dos demônios. Sim, sim. Então, a questão que dos demônios, Jesus Cristo veio o que? Para libertar todas as pessoas o que? Da maldade do diabo. O ministério de Jesus foi definido por Ele mesmo como
como um ministério de libertação dos cativos e oprimidos. Deus o que enviou ele para salvar, libertar. Ele foi ungido para libertar os oprimidos do diabo. Ao mesmo tempo em que liberta os cativos, ele também aflige os demônios. E ele venceu o diabo na tentação, venceu libertando os endemoniados, venceu nas diversas investidas e finalmente ele triunfou sobre o diabo na cruz ali, despojando-o e expondo ao seu desprezo. E Jesus Cristo manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. Sim, eu volto a repetir. Cristo Jesus, ele manifestou para desfazer as obras do diabo. E isso, ele o quê? Ele quer que nós o quê? No nome dele, no nome de Cristo, com fé oramos para as pessoas serem libertas. Quem liberta é Cristo, é o nome poderoso de Cristo que liberta. E a questão também, Cristo nos ensina a questão de oração, tudo bem? Cristo que vivia uma vida de oração. E Jesus dava grande importância à oração. A oração é a fala com o Pai. E ele mesmo orou quando foi batizado, orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. E ele se retirava para orar quando a multidão que o procurava apenas atrás de milagres. E ele orou também antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos e também orou no monte da transfiguração ali, quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz. Também orou antes de ensinar seus discípulos a oração do Senhor. Jesus orou também no túmulo de Lázaro, orou também por Pedro antes da negação, também orou também durante a instituição da ceia do Senhor, orou ali no Getsêmani e também o que após a ressurreição. E hoje ele está orando por nós, por mim, por você, pela humanidade. Nós devemos orar com mais empenho, se nós quiser aí ter comunhão com Cristo. Nós devemos orar a Ele, ó Deus Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós devemos orar com mais empenho, se quisermos o que ter intimidade, elo com Deus Pai em Cristo. Devemos orar com mais fervor, fé, esperança, amor, se quisermos fazer o que? Sua obra. E trabalho sem oração é presunção. E que nós sigamos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos ensinou que a orar, a falar com Ele. A oração é o elo que nos liga com Deus. E também a pregação, Cristo nos ensina o Evangelho, a pregação as boas novas de salvação, a pregação que ocupava o lugar aí, primordial, central aí na atividade de Cristo, no ministério de Cristo, Jesus, Yeshua, Yahshua, Yahu. Ele revelou que veio ao mundo para pregar, ensinar, proclamar, libertar os cativos, salvar. Ele é o que? O Senhor divino, missionário, profeta, rei dos reis. Ele é o verbo encarnado homem, ele veio do Pai, e ele é enviado pelo Pai para evangelizar e salvar o que? Os perdidos. E Cristo demonstrou sua confiança na supremacia da palavra e na primacia o que? Do evangelho, da pregação. E a pregação é o que? É o centro do seu ministério. E também estava também no centro da agenda também dos apóstolos. E pela pregação que vem a fé salvadora. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pregação é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo. E a voz da Bíblia Sagrada é a voz de Cristo. E não há nenhum privilégio mais elevado que este, ser pregador da palavra de Deus em Cristo, embaixador do céu, ministro aí o que? Da paz, da reconciliação, portador das boas novas de Cristo. E a grande pergunta é, você tem pregado, levado aí a mensagem de Cristo? Ainda dá tempo, você vive, você existe, Deus te deu dons, talentos, habilidades, aptidões, Ele te deu o que? O Espírito Santo de Deus. Então não temas, fala e não cales, porque Deus em Cristo é contigo. Segue o exemplo de Cristo, as pegadas de Cristo, sempre o que ora, jejum, sempre medita na palavra de Deus. E isso que terá sempre o que? A presença do Espírito Santo de Deus no seu ser. Que Deus abençoe todos. Paz!